O que é o estado de flow e por que ele é tão importante nos dias atuais e inclusive na sua empresa? Hoje é sobre isso que a gente vai falar. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal e você quer transformar a sua empresa numa companhia de mentalidade enxuta, conseguindo ter muito mais resultado com menos recursos, com menos esforços e com mais fluidez, aproveita e se inscreve. Bom, vamos lá. O que acontece? O conceito de estado de flow, ele foi desenvolvido pelo Dr. Mihaly. E ele diz que quando você entra num estado de flow, você consegue fazer as atividades de uma forma tão plena, tão focada, que você simplesmente nem vê o tempo passar. Maravilha, mas o que isso tem a ver com o seu negócio e como é que isso te ajuda nos dias atuais? Quero primeiro contextualizar aqui. Possivelmente você é uma pessoa que já se deu conta que ou está sofrendo de ansiedade ou tem alguém no seu time sofrendo de ansiedade. E isso tem nome, se chama Fear of Missing Out. Por quê? As pessoas hoje em dia, elas têm muito medo de não estarem sabendo de tudo que está acontecendo, não entenderem quais são as trends do momento, o que elas devem acompanhar, enfim. E isso gera uma ansiedade muito grande. O que isso desencadeia? Possivelmente isso desencadeia burnout, isso desencadeia absenteísmo na empresa e perda de foco muitas vezes. Quando a pessoa perde foco, naturalmente o que acontece? A produtividade cai. E se a produtividade cair, os resultados possivelmente também vão cair. Maravilha. E aí, como é que entra o flow nisso tudo? O que acontece? O flow ele é basicamente uma matriz, aonde para você atingir o estado de flow, você precisa entender essa matriz, melhor dizendo. Nessa matriz que o Dr. Mihaly trouxe, ele fala o seguinte, que a gente tem desafios e a gente tem habilidades. Então, para você conseguir atingir esse ponto aqui, que é o ponto do estado de flow, você precisa basicamente entender quais são os desafios que você está enfrentando e quais são as habilidades que você tem para isso. Na maioria das vezes, as pessoas acabam procrastinando porque elas simplesmente não conseguem entender aonde está travando no projeto, porque elas não param para entender quais habilidades elas precisam para que o projeto se realize. E esse é o ponto. Quando você consegue detectar qual é o ponto onde precisa haver treinamento, haver capacitação, haver desenvolvimento humano, você consegue entender qual é o ponto chave para que o progresso seja atingido, ou seja, para que a pessoa consiga trabalhar e entrar nesse estado de flow. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece num treino. Isso acontece na evolução pessoal da pessoa. Por quê? Basicamente, você vai ter um objetivo, você vai ter um desafio aí, vou chamar de um projeto, por exemplo, e você vai entender quais são as habilidades que você tem. Com o passar da execução dessa tarefa, você vai desenvolvendo mais essas habilidades. Isso vai se tornando mais fácil. É como se um nadador que quisesse atingir o primeiro lugar no pódio, ele treinasse todos os dias. É claro que vai ser muito diferente do treinador que treina uma vez na semana, porque o que treina todos os dias tem muito mais chance de aprender muito mais rápido, porque ele está errando e conseguindo corrigir aquilo com maior rapidez. Ele está exposto a uma situação um maior número de vezes. Isso serve para muitas coisas. Isso serve para geração de conteúdo, isso serve para aquelas pessoas que são travadas em vendas, isso serve para as pessoas que têm dificuldade de prospectar, isso serve para alguma tarefa que você tenha que executar dentro de um projeto novo, por exemplo. Então, a partir do momento que você entende qual é a habilidade que precisa ser desenvolvida e você desenvolve essa habilidade, naturalmente, executando isso várias vezes, você vai começar a se dirigir dentro dessa matriz para o estado de flow. E uma vez que você consegue atingir esse estado, o tempo passa e você nem se dá conta, porque você está tão focado ali, está fazendo aquilo com tanta felicidade, porque está fluindo bem, que você não quer mais parar. Então é aquele tipo de projeto que você toca, fica o dia inteiro e aí chega no final do dia você fala, nossa, nem vi o tempo passar, foi super legal. Então não é que fica o dia inteiro, mas não avança. Muito pelo contrário,
o dia inteiro, mas vai avançando numa velocidade, numa constância muito boas. Então, a partir de hoje, sempre que você estiver diante de um projeto, se pergunte: puxa vida, o que eu preciso desenvolver para que eu consiga entrar nesse estado de flow, para que eu consiga ver as coisas acontecerem, ver o tempo passar, mas estar focado naquilo. E naturalmente, se você está focado, o que acontece é que diminui a ansiedade. Toda vez que diminui a ansiedade, você minimiza os riscos dessa pessoa, de você ou quem quer que seja, entrar no estado de burnout. Por isso que é tão importante você entender como aplicar o processo de melhoria contínua para que você consiga entrar no estado de flow. De forma rápida, simples e direta, é isso que você precisa ter em mente. Então pense nessa matriz, o projeto que você tem que fazer, quais são as habilidades que você tem, quais são os desafios que você tem e aonde que você precisa capacitar, tá? A mesma coisa para o seu time. E se você quer saber mais sobre como capacitar o seu time, como treinar o seu time para eles terem uma melhor performance, eu tenho um programa de aceleração entrando no Flow, que é customizado para cada uma das empresas, entendendo o que precisa realmente ser desenvolvido. Eu foco na parte de desenvolvimento humano, de comunicação, marketing e vendas. Então, se faz sentido isso para você e você quer um engajamento maior, se você quer uma entrega melhor para o seu cliente ali na ponta, ou que os departamentos conversem de uma forma mais fluida, entrando nesse flow, acontecendo as coisas de uma forma mais leve, entre em contato no link aqui embaixo. Se fez sentido isso para você, esse é o conceito, essa é a ideia. Então aproveita e se inscreve aqui no canal. E eu quero trazer conteúdos que possam ser rápidos de serem consumidos, mas que ativem um botãozinho aí na sua mente para que você já consiga colocar em prática. Então, em suma, olhe para o projeto, entenda os desafios e quais habilidades precisam ser desenvolvidas. Esse é o ponto de partida para você entrar no flow. A gente se vê na próxima aula. Um abraço!